Você acha que as perguntas importantes que você tem na mente não têm resposta? Tem sim. Assista esse vídeo até o final e você vai obter a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e este é o canal Verdades que você precisa saber. Que verdades são essas? Existem no mundo muitos assuntos que causam bastante controvérsia. Então, vamos falar de um que também é bem confuso para as pessoas no mundo inteiro. Vamos falar sobre quem é Jesus Cristo, quem é Deus e o que é o Espírito Santo. Você há de concordar comigo que esse é um assunto que causa muita discórdia pelo mundo afora. Muitas pessoas acreditam que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas em uma só. Mas será que isso é verdade? Quando Jesus veio à Terra, ele ensinou isso? Bom, essas realmente são perguntas que precisam de resposta. E onde vamos encontrar as respostas para essas perguntas de tão grande importância? A maioria das pessoas no mundo acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, é o melhor lugar para encontrarmos as respostas para essas perguntas. Então, nós vamos considerar alguns textos da Bíblia para que venhamos aí raciocinar e buscar ter o entendimento correto do que a Bíblia diz. Se você tem uma Bíblia, por favor, pegue e nós vamos ler juntos. Você vai acompanhar aí a leitura dos textos. No Evangelho de João, por exemplo, o primeiro texto que nós vamos ler, no capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia, capítulo de número 3 do Evangelho de João, o versículo de número 16. Esse texto já vai nos dar, assim, algumas informações preciosas. Vamos ler juntos. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Diz o texto bem assim, olha. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Como vemos aqui, o texto está dizendo que Deus enviou o seu Filho à Terra. E as pessoas sabem muito bem que quem veio à Terra foi Jesus. E quem morreu pelas pessoas foi Jesus. E a Bíblia está dizendo que foi Deus que enviou Jesus. Então isso quer dizer que Deus não veio à Terra. Quem veio foi o Filho dele, Jesus Cristo. Então o texto é claro e deixa claro para nós que são pessoas distintas, pessoas diferentes. Então, o texto que está nos dizendo sobre quem é Deus e quem é Jesus, foi o próprio Jesus que disse. Para esclarecer um pouco mais, vá um pouquinho à frente. Passe aí umas 4 páginas para frente, aí no capítulo de número 7, do Evangelho de João também, nos versículos de número 28 e 29, nós vamos ler juntos esse texto e vamos também raciocinar neles. Note o que Jesus disse, 28 e 29. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus disse bem alto, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. E eu não vim de minha própria iniciativa, mas aquele que me enviou é real e vocês não o conhecem. Eu o conheço porque sou representante dele e ele me enviou. Interessante, né? O texto está dizendo que as pessoas não conhecem ou não conheciam aquele que havia enviado Jesus, mas vocês me conhecem, ele estava dizendo. Então, se ele fosse Deus, ele estaria dizendo, vocês me conhecem porque eu me enviei. Não, ele disse, aquele que me enviou. Ele estava dizendo uma outra pessoa que o enviou. E ele disse, inclusive, aqui no versículo de número 29,
que ele, Jesus, é o representante de Deus. Ele diz aí, olha, porque sou representante dele e ele me enviou. Quem o enviou? Deus, o Pai de Jesus Cristo, aquele que a maioria das pessoas conhecem como Deus. Foi ele que enviou Jesus à Terra. Então, mais uma vez, a Bíblia está nos dizendo que Jesus e o Pai dele são pessoas diferentes. Um outro texto, um pouquinho mais, voltando um pouco aqui, no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 28. Mateus 28, note o que esse texto está dizendo para nós. 28, 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim, olha. Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Percebe que é fácil de entender quando vemos no texto dizer que o próprio Jesus dizendo que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra? Então quem deu essa autoridade a ele? O Pai dele. Se ele e o Pai fossem a mesma pessoa, não precisava o Pai dele dar a ele poder, porque ele teria o mesmo poder, a mesma autoridade. Mas não é isso que nós estamos vendo no texto. O próprio Jesus está dizendo que alguém deu a ele toda a autoridade. E ninguém é maior do que Jesus Cristo a não ser o Pai dele. Deus. Então Deus deu a ele esse poder, essa autoridade, mostrando mais uma vez que Jesus é realmente o representante de Deus, o Filho de Deus, o que veio à Terra. Jesus Cristo foi aquele que veio à Terra. Quer ver uma outra coisa bem interessante? Quando os discípulos de Jesus voltaram da pregação, Jesus perguntou a eles quem o povo dizia que ele era. Aqui mesmo no capítulo, no livro de Mateus, o capítulo é o 16. Volte um pouco aí que nós vamos ver isso. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Então aqui, se nós olharmos aqui a partir do versículo de número 13, nós vamos ver que mostra aqui que eles estavam voltando da pregação de Cesareia e daí Jesus perguntou a eles. Veja o que diz no verso de número 14. Jesus, o 13, perguntou, né? Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Responderam, alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele lhes perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? 16 diz, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Lendo um pouquinho mais, no 17, Jesus disse o seguinte, olha, Jesus lhes disse então, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está no céu. Entende que Jesus está dizendo, aquele que me enviou está no céu. Jesus estava aqui na terra, o Pai dele estava no céu. Então, não tem como fugir da verdade da Bíblia. A Bíblia é o melhor meio de aprendermos a verdade. Então, nessa questão, Jesus prova aqui para nós. É lógico, tem muitos outros textos que poderíamos ler, mas dessa maneira ficaria muito longo o vídeo. Então, não é interessante que um vídeo seja tão longo para explicar uma coisa que não é tão difícil. Bom, então, agora que já vimos alguns textos onde o próprio Jesus diz que ele, o Filho de Deus, não é o próprio Deus, no próximo vídeo nós vamos ver
quem é Deus? Uma outra pergunta de grande importância para nós, saber quem é Deus. Então, no próximo vídeo, vamos ver isso. Se você acha que essas informações podem servir para você, pode fazer alguma diferença na sua vida, naquilo que você já conhece, deixe o seu like, aperte aí o sininho para você ter notificações de novos vídeos e também se inscreva no canal, se for do seu agrado. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.